Bom, aqui no Brasil também, né, falando em relação agora ao Copom, a gente tem uma greve em andamento dos servidores do Banco Central, né, que ganhou a adesão, inclusive, de mais profissionais. Você acha que isso foi também um fato importante para provocar o cancelamento da reunião da última sexta-feira para essa quarta-feira? Como que você tem visto essa questão aí do Banco Central da greve? Depois eu quero falar um pouquinho sobre a decisão realmente aqui, né, do Copom. Então, com relação aos funcionários do Banco Central, eles estão reivindicando, né, um reajuste maior do salário, assim como diversas classes políticas, classes de servidores públicos. Isso tem interferido um pouco no que diz respeito à divulgação de relatórios, né? Eu acho que o Focus, apesar da gente ter aí diversas formas de buscar percepção de mercado, o Focus é uma muito boa, né? A gente teve uma divulgação parcial na semana passada, mas acredito que tem atrapalhado, sim, um pouco, e deve seguir viva, né, essa questão da greve. Mas não tenho muito o que comentar, né? Eles estão reivindicando o aumento deles do lado de lá, acaba um pouco o nosso lado, né? Porque o Focus ajuda bastante, a gente também não teve a divulgação do IBCBR, que é nosso PIB mensal, o ICBR também, que a gente gosta de acompanhar, traz a variação dos preços das commodities, né, algo que está bastante em voga, mas a gente tem algumas outras PROCs, né, a gente tem dados paralelos que a gente consegue acompanhar. Mas com relação a essa greve, eu não tenho muito a comentar, muito além disso, não. Uhum. Perfeito. E sobre a decisão do banco, que assim, a gente tem... Pode falar, Perdão, pode falar. Não acredito que tenha impacto no trabalho do Copom, não, tá? Eles têm os dados, né? Eles conseguem acompanhar. Não acho que isso tenha impactado a eficiência do Banco Central nesse sentido, né, na condução da política monetária. Mas era isso. Sobre a estratégia, né, do Banco Central, do Copom, né, em relação às altas de juros, que teoricamente já era, até esse ciclo já era para poder ter acabado um pouco antes, vendo agora a inflação dar uma leve, né, desacelerada, você acredita que finalmente agora a gente começa a ver os efeitos desse ciclo de reajustes? E como que está a expectativa de vocês aí em relação ao ciclo, né? Vai mesmo aos 13,5? Como que vocês estão vendo essa questão do Copom e até o final desse ano, como se mantém na opinião de vocês? Bom, vamos lá. Primeira parte, com relação ao seu ciclo ali que já está fazendo impacto, não está. Acho que longe disso. A economia segue aí bastante. Esse primeiro trimestre surpreendeu, né? Não à toa a gente viu o mercado revisando bastante para cima o PIB. Os dados de abril também não têm vindo ruins. E aí, quando a gente pega essa leitura da semana passada, do IPCA, a gente teve uma desaceleração, mas uma desaceleração pautada em administrados, olhando principalmente para a energia elétrica, de uma alta menor da parte de combustíveis. E do lado dos livres teve a redução dos preços de alimentos, né? Quando a gente olha para os núcleos mais ligados à atividade ou até as medidas subjacentes de serviços, né? Que isso sim refletiria mais algum impacto dessa política monetária mais contracionista que a gente está vivendo, a gente não viu essa piora esses núcleos e o lado de serviços seguiu apontando para cima. Então não dá para atribuir essa desaceleração do IPCA para esse ciclo de alta, tá? Esse ciclo de alta ainda não, pelo que parece, não teve impacto, não está fazendo impacto, né, não está exercendo o peso ainda sobre a economia. A gente acredita que isso deve acontecer com mais força no terceiro trimestre, a partir do terceiro trimestre desse ano, tá? Até porque existe um atraso na política monetária, né? Valia aí de 3 a 5 trimestres para ela de fato fazer efeito, e a gente acredita que demora ainda mais pelo fato de que a gente está vindo de um juro muito baixo, tá? Então, tem essa transição, a gente estava com um juro muito expansionista por um juro agora bastante contracionista, demora mais para fazer efeito, tá? Então, a primeira essa desaceleração não está refletindo uma desaceleração econômica por conta da política monetária contracionista, né? Muito pelo contrário, como eu falei, os dados mais ligados à atividade seguiram apontando para cima, né, de inflação. Com relação ao que a gente espera do central para essa quarta-feira, bom, o headline é uma alta de 0,5 pontos percentuais, né, Selic em 13,25 pontos percentuais, mas o que importa é o comunicado, né, o mercado está precificando bem esses 0,5 pontos, e no comunicado, o que a gente acha que o Banco Central vai fazer é deixar a porta aberta para encerrar o ciclo, ou seja, para não fazer mais nada, porque eu acho que existe grande chance dele fazer isso, mas ao mesmo tempo não fechar por completo a porta, né? Não dar aquela cartada que ele tem dado de tipo, não, agora não vamos mais subir,
ou vamos subir mais meio. Não acho que ele vai fazer isso, acho que ele vai manter uma flexibilidade, porque o cenário é muito instável, o cenário, né, como a gente está vivendo, muda. A cada semana a gente tem um cenário diferente. 3 semanas atrás a gente tinha o petróleo arrefecendo, agora a gente já tem um petróleo acima de 120, dólar bate 4,70, agora a gente já tem um dólar em torno de 5,10 novamente. Tudo isso, toda essa volatilidade acaba influenciando, né, o Banco Central acompanha isso de perto, e portanto eu acho que ele deve manter e faz certo em manter alguma flexibilidade para estender o ciclo em agosto, apesar de que eu acho que ainda não é o cenário mais provável, né? Eu acredito que essa piora do câmbio e a piora do mercado de commodities tende a pesar mais, mas ao mesmo tempo, no pano de fundo, a gente tem acompanhado o Banco Central já sinalizando que acredita que fez aí, a maior parte do serviço já está feita, né? O Bruno Serra, que é diretor de política monetária do Banco Central, já sinalizou que acha que um juro em torno de 13% vai ser o suficiente para sustentar uma ociosidade, né? Um hiato do PIB relevante e suficiente para convergir com o IPCA, a inflação do IPCA, para a meta no médio prazo. O Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, também já deu algumas sinalizações que está um pouco preocupado com relação ao futuro do crescimento econômico, né? Eles estão com medo, pelo que parece, de longe demais, depois ter que derrubar rápido os juros, no sentido de provocar uma recessão lá na frente. E além disso, coisas, né, que eu tendo a concordar, no sentido de que esse lag da política monetária, esse atraso, né, eu disse lag, mas esse atraso da política monetária ainda vai fazer efeito, ainda vai pesar sobre a economia brasileira. E outra coisa, o fato dos bancos centrais nas maiores economias, né, principais economias, né, isso porque a China está na contramão, mas olhando para os Estados Unidos e Europa, o fato deles estarem subindo juros, atuando de forma mais agressiva e, consequentemente, pesando sobre a demanda agregada global, de certa forma, isso tende também, no médio prazo, a ajudar o nosso Banco Central a derrubar a inflação aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que uma boa parte dessa inflação é importada, e aí não adianta o Banco Central também subir até 20%, sendo que os outros bancos centrais, bens, ainda está bastante pujante. A gente vê isso no consumo dos Estados Unidos, né, que tende a ser um termômetro muito forte para isso, enquanto que os gargalos de oferta estão pesando do outro lado. Então, eu vejo aí o ciclo bem no fim. Acredito que o Banco Central deixa a porta aberta para um novo ajuste por conta dessa incerteza, mas não acho que a Selic deve passar dos 13,75, né? Seria o caso do novo ajuste em agosto. Tá? Acho que o cenário base está nos 13,25, mas com uma piora, além do que a gente já está vendo, é possível aí uma nova alta de 0,5. Acho que 0,25 não seria o caso, que com juro a 13,25 é um ajuste muito marginal. Acho que tá, eles vão dar mais meio em agosto. Mas acho que a visão é isso, é uma incerteza, né? Um cenário que acho que ele deixa a porta aberta e acho que ele faz certo em fazer isso, até porque a gente já está num ciclo mais avançado, né, no que diz respeito ao aperto monetário. A gente já está num juro bastante contracionista. Perfeito.